Olá, boa noite, bem-vindos ao canal do Voo, versão 2021. E hoje começamos um trabalho intenso de conexão com o nosso propósito de vida. E hoje nós começamos um movimento muito forte para vivermos uma vida mais leve e uma vida mais livre. 2021 é um ano que promete mudanças internas e externas, e nós começamos agora, dia 4 de janeiro de 2021, com uma proposta muito forte, uma proposta muito orgânica também, porque viver uma vida leve e uma vida livre requer um trabalho interno muito forte. Boa noite, Valecinha, seja bem-vinda ao Voo de Sofia, e eu quero parabenizar pelo esforço de chegar a uma live, um esforço de se conectar com esse movimento tão forte, e quero dar os parabéns. Eu gosto muito de parabenizar as pessoas que se dedicam ao crescimento, ao autoconhecimento, porque sem autoconhecimento nós não chegamos a fazer nada nas nossas vidas e muito menos entender quem nós somos. E eu gostaria de, quem for assistir esse vídeo pelo canal do Voo no YouTube, deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo que vai ser deixado no YouTube. E realmente, para quem está chegando agora, o movimento que nós começamos hoje, dia 4 de janeiro de 2021, será um movimento de 10 semanas. Vocês têm noção do que é isso? Trabalhar durante 10 semanas é um processo de coaching completo. Eu me predispus a fazer isso por quê? Porque quando nós distribuímos o conhecimento que nós temos, nós oferecemos isso para o universo, nós estamos colaborando para que o mundo seja melhor. Então esse é o meu dízimo, meu primeiro dízimo para esse ano, de colaborar para o crescimento, para o desenvolvimento pessoal das pessoas e para que vocês tenham um autoconhecimento cada vez maior. E nós temos obrigação de colaborar para o bem-estar do outro. Se nós trabalhamos com esse crescimento interno, se nós trabalhamos com as limitações, com crenças, com movimentos que não são muito positivos internamente, quando conseguimos resolver isso, a nossa vida e do nosso entorno se torna diferente também. Então, eu gostaria que vocês, se vocês pudessem, apertassem nesse aviãozinho que tem embaixo e convidassem alguém que vocês pensam que gostariam de estar conosco nessa live. Isso é um movimento muito forte que hoje todas as redes sociais, por isso que vocês podem perceber que a gente sempre está pedindo para que vocês chamem as pessoas, para vocês curtam, compartilhem o movimento. Por quê? Porque sem vocês, as nossas redes não conseguem espalhar o conteúdo. Instagram, Facebook, YouTube, todos esses canais de divulgação, vocês podem perceber que a gente está sempre pedindo. Por quê? Porque nós precisamos de vocês para que o nosso canal cresça. Então, se puder, clica nesse aviãozinho e convide alguém ou muitas pessoas que vocês sentirem que o conteúdo dessa noite fará diferença. Lembrando, quem está chegando agora, que nós vamos fazer um trabalho durante 10 semanas. Então acompanha nos stories, acompanha no feed, acompanha as lives, acompanha os vídeos, acompanha os reels. Por quê? Porque nós vamos começar um trabalho intenso, um trabalho forte de
autoconhecimento, um treinamento para que a vida seja mais leve e mais livre. O que eu queria pedir para vocês, eu não deixei escrito, foi uma falha minha, eu peço desculpas, mas que vocês tenham um caderno, um bloco de anotações, para quê? Porque durante essas 10 semanas, pensa num tempo longo, 2 meses e 15 dias. Nós vamos fazer um trabalho intensivo e é importante o quê? Que vocês anotem esse movimento, que vocês percebam que existe um trabalho interno sendo desenvolvido. E o que eu queria falar desse ano de 2021? Nós passamos por 2020, foi um ano assim, que superou todas as nossas expectativas em desafios pessoais, em desafios emocionais, em desafios espirituais. Então, esse ano de 2021 é um ano que o universo nos preparou para que a gente realmente se desenvolvesse, se ampliasse em questões pessoais, emocionais, espirituais, sociais. E eu tenho certeza que cada um de nós, cada um que está me escutando agora, teve algum desafio e conseguiu passar por ele. E na hora que chegamos no dia 31 de dezembro, nós olhamos para trás e falamos assim, ufa, o calendário passou. Só que as dificuldades, os desafios de 2020, eles ainda continuam. Nós simplesmente mudamos um calendário, mas a nossa experiência pessoal é diferente. Então a minha proposta nesse movimento de 10 semanas desse treinamento completo em coaching é para quê? Para que realmente essas mudanças sejam efetivas internamente. E que a nossa vida é tão pesada, tão dura, tão sofrida, tão machucada, que a gente possa pegar essas experiências que nós passamos e realmente fazer a diferença em 2021. O ano de 2021, numerologicamente, eu durante muitos anos trabalhei com mapas numerológicos. Eu gosto muito, eu uso muito essa técnica numerológica. Então, o ano de 2021, dando só uma breve pincelada, é um ano de mudanças. O 5 é um ano de mudanças, mudanças intensas. É um ano que vai fazer com que, mesmo a gente parado, nós não vamos conseguir ficar parados sem ação, sem movimento. Nós vamos, internamente, vai existir um movimento para que o que a gente pensa que realmente é um obstáculo nas nossas vidas, é uma pedrinha no sapato, é aquilo que nós sabemos que nós precisamos mudar. 2021 vai chegar bem na nossa frente e falar assim, pensa, reflete, fala assim, poxa, a partir de agora não dá mais para ficar parado, nós vamos ter que mudar. Então o 5 é esse, o 5 é o movimento, é a ação. Nós seremos o quê? Impulsionados a fazer essa grande mudança. E eu, sabedora desse conhecimento numerológico e usando do trabalho que eu realizo, eu venho propor a vocês essa mudança, esse processo de autoconhecimento intenso e começar o quê? Com pequenos movimentos. A gente não dá saltos de imediato, a gente precisa sentir. Vocês precisam me sentir, vocês precisam sentir o meu movimento, vocês precisam ler os stories, vocês precisam assistir as lives, ver o feed, ver as postagens. Falar assim, mas o que a Alba está propondo? Por que ela está fazendo isso? Para que haja uma mudança coletiva. E nós vamos sentir isso. Quando a gente muda, a gente tem uma vibração muito forte.
Então, muitas pessoas que me procuram dizem assim: Alba, eu sinto que minha vida está estagnada. Eu não consigo dar um passo. Eu sei que eu tenho que mudar, mas eu não consigo fazer a mudança necessária na minha vida. E eu agora venho propor isso para vocês. E eu hoje fiz um story. Eu estava no parque e falei assim, eu vou contar para eles o que eu vou falar hoje à noite. Eu vou começar a contar um pouquinho da história da minha vida. Por quê? Porque eu particularmente, isso pode ser uma falha minha, mas eu não conto muito da minha história de vida. E eu vou, a partir de agora, eu vou começar a fazer isso, porque eu acho importante para vocês sentirem o quê? Todo esse movimento que eu fiz ao longo de 30 anos de estudos, falar sobre os meus 2 livros que eu publiquei, falar sobre a minha experiência de vida, o meu trabalho terapêutico, e eu vou falar isso para vocês. E hoje eu vou contar uma passagem da minha vida que aconteceu dia 11 de setembro de 2001, quase 20 anos atrás. 11 de setembro foi quando um avião afegão cruzou as Torres Gêmeas e as torres caíram. Foi uma tragédia nos Estados Unidos. Houve o quê? Um vacilo da segurança nacional americana, e eles conseguiram invadir, terroristas invadiram os Estados Unidos e colidiram com as 2 torres gêmeas. Nesse dia, eu estava descendo na Índia. Se vocês olharem o mapa, a Índia, Paquistão e Afeganistão estão muito juntos, estão muito perto um país do outro. E nesse dia nós estávamos descendo na Índia, em Mumbai. Foi uma experiência fantástica. Por quê? Porque nós saímos de São Paulo, eu morava em Minas, em Sacramento, para vocês verem a epopeia, a história. Eu morava em Sacramento, 550 quilômetros de São Paulo, nós viemos a São Paulo. De São Paulo nós embarcamos para Milão, fomos para Roma, dormimos em Roma, comemos uma pizza italiana com todo aquele movimento todo. E no outro dia nós pegamos um voo da Alitalia, estava lotado, e fomos descer em Mumbai. Mumbai é uma cidade que fica a oeste da Índia, uma cidade muito grande. E nesse dia, nós descemos nesse aeroporto e nós não estávamos entendendo. Nessa época, o meu inglês era muito ruim mesmo, mas nós víamos as câmeras, um policiamento assim, louco, um policiamento muito complicado, e eles revistando a gente. E quando nós nós íamos sair de Mumbai, íamos para Bangalore, no sul da Índia. Porque nós passamos 10 dias dentro de um ashram, do ashram de Sai Baba. E quando nós fomos pegar o voo, a gente tem que fazer todo aquele movimento de olhar a bagagem, eles checando a gente, porque nós éramos ocidentais e eles estavam com medo. Terroristas haviam invadido a maior potência do mundo. E os indianos, é uma cultura linda, maravilhosa. Eu fui à Índia em 2001, 2015 e 2017. Eu adoro a Índia, adoro a cultura indiana. Mas eles têm um jeito muito rígido de tratar as pessoas. É a cultura deles, nós precisamos respeitar. E quando nós
fomos embarcar para Bangalore, nós fomos revistados com armas, porque eles revistaram a nossa roupa inteira. Nós tivemos que tirar as nossas roupas e depois colocar de novo. Estávamos em cabines, tiraram toda a nossa bagagem de mão, pediram para nós abrirmos as malas, sorte que eu estava com uma bagagem pesada só, e nós conseguimos embarcar para Bangalore. Esse é o primeiro movimento da viagem, só que eu vou voltar um pouquinho no passado. Por que eu estou contando essa história? Porque em 99 eu tinha um sonho de conhecer a Índia. Eu não tinha dinheiro para ir à Índia, eu não tinha condições nenhuma de ir à Índia, mas eu plasmei na minha mente, eu criei que eu ia conhecer a Índia, que eu ia conhecer o Triângulo Dourado, que é no norte da Índia, e ia conhecer o Ashram de Sai Baba. E queria conhecer algumas cidades do sul da Índia também. Tinha um sonho de conhecer a Itália, de conhecer aquela cultura linda. Só que eu não tinha condições financeiras. Não tinha. Eu era uma mulher casada, com 2 filhos pequenos, e eu queria muito viajar. Eu sempre gostei muito de viajar. E eu comecei a plasmar na minha mente, comecei a trabalhar com o meu subconsciente, que eu ia conhecer a Índia. E 2 anos, foi 2 anos de trabalho. Eu consegui encontrar um trabalho que me remunerasse bem e eu comecei a economizar, guardar todo o dinheiro que eu conseguia economizar, eu guardava. Eu comecei a fazer visualizações, uma mentalização com uma vela. Depois, se vocês quiserem, eu ensino para vocês. É uma meditação muito bonita. E eu sentava, visualizava a minha viagem, visualizava aquilo que eu queria e dizia sempre para mim assim: você vai conhecer a Índia. E começou a estabelecer uma certeza muito grande interna. Eu comecei a me autoconhecer, eu comecei a desenvolver a capacidade de confiar em mim. E em 2001 nós fomos para a Índia. Nós passamos 10 dias no Ashram de Sai Baba. Aprendi muita coisa, conheci muitas pessoas interessantes, vivenciamos uma vida dentro de um ashram. E uma certeza interna que nada ia acontecer comigo. Saímos o Ashram de Sai Baba fica numa cidade muito pequenininha chamada Puttaparthi, e fomos visitar Bangalore, que é uma cidade que fica próxima, uma cidade muito linda no sul da Índia, e nós pegamos um avião e fomos para Nova Delhi. Em Nova Delhi nós ficamos 2 dias, fomos visitar Agra e Jaipur, o Triângulo Dourado. E um ponto interessante, quando nós saímos da Índia, o guia falou assim, ele falou que haveria um problema, que o avião tinha tido, o guia avisou a gente que teríamos problemas. Por quê? Porque eles não estavam permitindo aviões passarem por cima do Afeganistão. E a minha amiga começou a entrar em pânico, éramos 3. E havia sempre uma certeza, uma confiança muito grande interna, de que nada iria acontecer. Por quê? Porque eu trabalhei com a minha força, eu trabalhei com o meu pensamento, eu trabalhei com o poder do meu subconsciente. E eu sabia que quando a gente tem uma crença muito forte no poder em nós, nada pode acontecer. Claro que eventualidades podem acontecer, movimentos, poderíamos ter morrido, sim. Só que não era para isso acontecer,
porque dentro de nós existe uma certeza. Quando a gente se autoconhece, quando a gente aprende a conhecer essa força interior, essa força que nós somos, a gente aprende a sair fora dos perigos também. E quando fomos embarcar, entramos, voltamos, pegamos a companhia que nos trouxe para a Índia, Alitalia, e o piloto avisou que nós teríamos que voar mais alto, porque nós teríamos que sobrevoar o Afeganistão. E o Afeganistão estava bombardeando todos os aviões que passavam. E nós passamos, chegamos no Brasil e nada aconteceu. Essa é uma passagem da minha vida que foi a primeira grande experiência com o poder de trabalhar o meu subconsciente, de trabalhar com aquilo que eu queria muito. Depois desse experimento, dessa viagem, desse primeiro contato com a Índia, que eu me lembro perfeitamente quando eu entrei dentro do carro, primeiro táxi, nós sentimos o que? Um cheiro de jasmim. Todos os carros indianos, na frente dele, tem aquele deus, o deus Ganesha, e eles colocam uma guirlanda de jasmim, oferecendo essas flores a Ganesha. Ganesha é o protetor é um dos deuses, é o que abre os caminhos de proteção, de prosperidade e de tudo mais que eles acreditam, que é o regente do chakra básico, daquele que nos leva para os caminhos que nós temos que percorrer. Então eu queria contar essa história para vocês, essa passagem da minha vida, essa passagem emocionante, perigosa, mas que nós não buscamos isso com as mãos, mas nós tivemos que vivenciar essa experiência tão diferente e ao mesmo tempo tão perigosa, mas com a certeza do quê? De que a gente ia sair, e a gente ia sair dessa situação. E eu coloquei, desde o dia 31, eu venho postando informações sobre o que você quer para a sua vida, qual que é uma meta que você quer atingir, o que você busca, qual que é um desejo que você tem, o que você quer para você. Que muitas vezes você fala assim, poxa, eu queria tanto isso, mas eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não sou capaz. Poxa, vamos imaginar, alguém quer uma coisa muito comum hoje em dia, eu quero perder peso, eu quero me desenvolver para conquistar um trabalho diferente, eu quero encontrar um novo relacionamento na minha vida, eu quero começar a estudar, eu quero me desenvolver na área artística. Então, o que você quer para você? E a partir de hoje, durante essas 10 semanas, nós vamos começar a trabalhar com esse movimento. Esse movimento do quê? De você conquistar aquilo que você quer. Hoje, eu quero dar uma pincelada para você parar, prestar atenção. Às vezes você deve estar pensando assim, poxa, mas eu não sei o que eu quero. Poxa, acho que eu não consigo nem pensar no que eu quero. E vou dar um exemplo. Eu fiz esse questionamento, eu encontrei uma amiga no sábado. E ela falou assim, Alba, mas você faz pergunta muito difícil. Eu não sei qual que é uma meta. E essa pessoa falou assim, eu quero aprender a andar de bicicleta. Olha que interessante. Ela quer desenvolver o hábito de pedalar. E isso terá uma consequência na vida dessa pessoa que a gente nem consegue dimensionar isso. Porque quando começamos alguma coisa nova que nos desafia,
que nos tira da zona de conforto ou desconforto, que faz com que aquilo que escutamos, fala, poxa, mas nessa idade você vai aprender a andar de bicicleta? Sim, nessa idade você vai aprender a andar de bicicleta. Por quê? É agora que chegou o seu momento. É agora que você precisa fazer isso. O seu momento de viver o novo é agora. E esse movimento de andar de bicicleta vai fazer com que a vida se torne mais leve e a vida se torne mais livre. Vocês já pararam e pensaram nisso? Que uma ação, um movimento que você vai fazer, por exemplo, alguém que precisa começar a fazer atividade física de manhã, e essa pessoa fala assim, poxa, eu não consigo, é muito difícil para mim acordar de manhã. Mas começa a forçar um pouquinho, fala, poxa, eu vou começar a acordar às 7. Aí depois começa a acordar às 6:30, começa a acordar às 6. Isso é possível. E começar e colocar um hábito, porque o poder do hábito muda as nossas vidas. E eu vou contar uma outra passagem pequenininha de um livro que eu já comentei com vocês, O Poder do Hábito, que eu já comentei que esse livro é muito chato, mas ele é muito importante também. Por quê? Porque ele mostra exatamente onde existe aquele pelo no ovo que não nos deixa crescer. Tinha uma pessoa que trabalhava em uma repartição pública e essa pessoa, ela tinha o hábito ou o vício de todos os dias comer um brownie e tomar um café. E aquilo para a saúde da pessoa não estava fazendo muito bem. Então no livro conta que essa pessoa se esforçou bastante para tirar esse hábito. Por quê? Porque ele via que aquilo era uma coisa mecânica, não era realmente um prazer comer. E aí ele foi fazer terapia, foi fazer um processo de reconhecimento do porquê ele estava desenvolvendo esse hábito de todos os dias e comer esse brownie e tomar o café. Ele conseguiu perceber que não era o ato de comer o brownie com o café. Ele precisava de ter o contato, ele precisava sair daquela mesa que ele trabalhava, solitário, e chegar até o lugar aonde ele encontrava as pessoas. Então, o fato dele sair da mesa que ele estava e chegar no café, pedir o doce, comer, conversar, mudava a vida dele. Então, o que nós podemos fazer para tirar um hábito que não é saudável? Pare e pensa. O que vocês acham? O que vocês acham de O que vocês acham que vocês podem fazer para mudar isso? Qual que é o seu ponto fraco? O que você está precisando fazer na sua vida para você mudar isso? Pare e pensa. E eu sugeri que você tenha um diário de bordo, que você tenha um diário onde você anote o que você precisa mudar. Que você anote realmente aquilo que vai fazer diferença na sua vida. Então, pare e pense. O que você precisa fazer para mudar um hábito nocivo? O que você precisa fazer para parar de tomar cerveja todos os dias? O que precisa fazer para parar de falar mal das pessoas? O que você precisa fazer para
diminuir a sua quantidade de horas no seu telefone, nas redes sociais, porque isso virou um vício. Então, o que você pode fazer? O que você pode mudar? O que você pode fazer para a sua vida que mude e que estabeleça uma nova meta que você quer alcançar? Você quer fazer um curso? Você quer viajar? Você quer encontrar um novo relacionamento? Você quer se desenvolver como pessoa? Você quer começar o quê? Ou para você tá tudo muito bom, tudo tá certo, sua vida tá correndo direitinho, há um equilíbrio grande em família, você tá super feliz, você tá sempre bem, você tá sempre sorrindo, sua saúde é perfeita, o seu sono é tranquilo, você não tá preocupado com nada, o seu lado financeiro é perfeito, tudo certo, não precisa mudar nada. Parabéns, você é uma exceção nesse mundo, porque nós somos seres humanos e nós estamos em processo de desenvolvimento constante. Não é fácil ter uma vida perfeita, porque ela não existe. Nós temos oscilações, diariamente nós oscilamos. E aí, o que você vai fazer com isso? Então, pensa, se você que está me ouvindo agora, que vai me ouvir, você que tem uma vida que precisa ser transformada, ser trabalhada, o que você vai escolher para trabalhar para que a sua vida se torne mais leve e que você se torne mais livre, emocional, mental, físico, espiritual? E aí eu coloquei aqui que dentro do processo de coaching nós temos uma roda. E essa roda, nós temos vários aspectos dela. Então a primeira delas é a espiritualidade. Pensa na espiritualidade, na sua espiritualidade. Você é feliz do jeito que você tá? Você tem vontade de aprofundar mais no conhecimento dessas leis energéticas? Como está a sua saúde e a sua energia física? Pensa, como estão sua saúde e a sua energia física? Como anda o seu lado emocional? Para e pensa. Tá tranquilo? Você tá feliz? Você tá satisfeito? Olhando por um outro aspecto, como está o relacionamento com seus pais e com seus irmãos? Se você tem pais vivos, se você tem irmãos, como é o relacionamento com eles? É gostoso? É tranquilo? É um relacionamento de amizade ou existe conflito, existe dor, existe confusão na família, brigas, desavenças? Como que é isso? O seu relacionamento conjugal, se você está casado, se você tem um relacionamento com alguém, se você vive junto, se você namora, se você fica com alguém, como que é esse relacionamento? Tá gostoso, tá tranquilo? Ou você acha que você precisa fazer alguma coisa para melhorar, para ter mais qualidade de vida? Com seus filhos, seu relacionamento é tranquilo? Se você tem filhos, se você mora junto com alguém que tem filhos, se você gostaria de ter filhos, como que é? Como que é essa emoção, esse sentimento? Como é a sua contribuição para o mundo? Você colabora para o mundo? Você gostaria de fazer alguma coisa pelo mundo? Nós estamos em uma era de aquários, ou regidos por aquário, desculpa que eu falei errado. Nós estamos, este ano durante 2 anos nós seremos regidos pelo signo de aquário. E isso faz com que nós tenhamos uma consciência maior. O mundo pede que olhemos para o mundo
E o seu crescimento, você anda se desenvolvendo, você quer fazer alguma coisa, como crescimento pessoal, tem vontade de fazer algum curso, tem vontade de se desenvolver de alguma forma. E o seu lado financeiro, como que ele tá? Você cuida direitinho do seu dinheiro, quer melhorar a sua parte financeira, não sabe como? Como que é esse movimento? Para e pensa. Como que é esse movimento da sua vida? Sua vida é leve, tranquila quando fala da parte de dinheiro, financeiro, ou te dá pavor quando você fala disso? Missão e carreira. Como você age em relação à sua missão e à sua carreira? Você gosta daquilo que você faz? Você sente prazer em fazer isso? Para e pensa. Sua saúde e o lazer. Você cuida da sua saúde? Você se preocupa com o que você se alimenta, com a sua atividade física, com o seu sono, com os seus hormônios? Você toma sol? Você procura sorrir? Você procura ter um momento de lazer na sua vida? Ou a sua vida é só trabalho, trabalho? Ou é só cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar dos outros? Você não existe para você. E agora, o lado mais importante, seu lado pessoal. Como que anda esse lado pessoal? Você se conhece? Você tem uma relação boa consigo? Você sabe quem está na sua frente quando você se olha no espelho? Você já parou e pensou sobre isso? Quem é você para você? Você quer estabelecer uma meta para se conhecer melhor? Para se olhar nos olhos, para refletir sobre o que você está fazendo da sua vida? Então, é isso. É sobre isso que nós vamos trabalhar durante essas 10 semanas. Eu tenho plena consciência que é um trabalho árduo, mas é um trabalho muito gratificante. Porque se conhecer, se reconhecer e viver uma vida leve, uma vida livre e feliz, é realmente uma experiência de liberdade. É tudo aquilo que a gente precisa na vida. Então, eu convido vocês, convido a todos para que possam escrever as suas metas, trabalhar com esse movimento forte de reconexão consigo, nós acompanhar os stories, acompanhar o feed, porque eu me predispus a fazer esse trabalho junto com vocês. E é um trabalho muito bonito, muito forte, muito intenso, muito verdadeiro. Então, eu não vou me alongar mais, porque já tem informação suficiente para vocês pensarem, refletirem e decidirem o que vocês querem para a vida de vocês. Então, eu estarei conectada com vocês durante essas 10 semanas. Vamos fazer esse movimento lindo, forte, poderoso, de viver uma vida mais leve, uma vida mais livre e uma vida feliz. Então, eu te vejo segunda-feira. Na próxima segunda teremos live e vamos falar mais um pouco sobre esse desafio de ser feliz. Então, um beijo enorme e nos vemos.